Bem-vindo! O curso Temas Eternos responde suas dúvidas sobre a Bíblia. Inscreva-se no canal. Comente e compartilhe. Obrigada! Salvação. Estou salvo? Serei salvo? Estou sendo salvo? Temos alguns textos que nos falam sobre a salvação. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, verso 19. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Tito capítulo 2, verso 11. Na verdade, ao estudar o tema da salvação, podemos perceber que ela acontece em diferentes etapas. Vamos conhecer os 3 estágios da salvação do ser humano. Justificação, santificação, glorificação. Justificação. A justificação é um ato declarativo de Deus. Este ato de declarar o homem justificado não é como o ato de Deus regenerando o homem. Na regeneração, efetua Deus uma mudança radical no homem, mas na justificação ele declara, apenas, que não pode mais condená-lo e o restaura à sua graça. Deus não faz o homem justo por declará-lo justificado. Uma das maiores glórias do Evangelho é esta doutrina, que Deus, o justíssimo entre todos, pode justificar o injusto sem praticar injustiça. Envolve 3 passos. Reconhecimento. Lucas capítulo 18, verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, verso 19. Confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Justificação. A diferença entre a Reforma e o Catolicismo. Segundo a Reforma Protestante do século XVI, justificar significa considerar justo e não tornar justo, como ensinava a Igreja Católica. Para o catolicismo, a justificação não é um ato legal de Deus, mas um processo pelo qual a pessoa se torna justa por meio de méritos próprios. Na teologia católica romana, a justiça pode ser alcançada através de obras meritórias, como doações à igreja, auxílio aos pobres, participação em missas, cumprimento de promessas e até práticas de autoflagelação. Porém, a visão bíblica é clara. A salvação é um presente gratuito oferecido por Cristo. As boas obras não são um meio para alcançá-la, mas sim uma expressão de reconhecimento e gratidão por essa dádiva. O que é santificação? Após sermos justificados, Deus inicia em nós uma obra transformadora para nos preparar para o céu. Esse processo é chamado de santificação. Podemos compará-la a uma escada com muitos degraus que nos conduzem da terra ao céu. No entanto, só existe uma escada verdadeira. E antes de subirmos, precisamos encontrar seu ponto de partida. Os passos que nos levam até ela incluem o chamado de Deus, o arrependimento, a conversão, a justificação e a regeneração, ou o novo nascimento. Cabe a nós trilhar esse caminho, permitindo que Deus opere em nossa vida.
A santificação começa por ocasião da conversão e continua através de toda a vida do crente. É o gradual desenvolvimento de um caráter semelhante a Cristo, produzido pela submissão do crente à graça de Deus. Abrange todo o momento da vida e é de importância progressiva. Significa perfeito amor, obediência e perfeita conformidade à vontade de Deus. Veja os textos de Romanos capítulo 1, verso 7, Romanos capítulo 12, verso 1 e Atos capítulo 9, verso 32. Você foi chamado para ser santo. Existem diversos textos que falam sobre este incentivo. Em Coríntios, Hebreus, Levítico, Pedro, etc. A seguinte frase de uma autora cristã, Ellen G. White, é oportuna para diferenciar justificação e santificação. A justiça que nos justifica é concedida, e a que nos santifica é compartilhada. A santidade é um estilo de vida. Seis meios usados para a santificação dos crentes. Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. O Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. A palavra. João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Provações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago capítulo 1, versos 2 a 4. A Igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versos 11 a 13. Glorificação. É o ato final no processo da salvação. Paulo nos ensinou que ela viria em último lugar. Romanos capítulo 8, verso 30. É a recompensa dos que foram justificados e santificados por Cristo. Romanos capítulo 8, versos 19 a 23. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. A glorificação será após a segunda vinda de Cristo. As promessas relativas a este evento são muitas nas Escrituras, como nos revelam as seguintes passagens. Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Isaías capítulo 62, verso 11. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Última parte. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Os teólogos falam da salvação em 3 tempos, como indicam os verbos no original grego. Passado, justificação, fui salvo. É o que Cristo fez por nós. Tito capítulo 3, verso 5. Presente, santificação, sou salvo.
é o que Cristo está fazendo por nós. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Futuro, glorificação, serei salvo. É o que Cristo fará por nós. Romanos capítulo 5, verso 9. O seguinte quadro apresenta uma síntese das 3 faces da salvação. Justificação. Salvação de nossos pecados passados. Santificação. Salvação de nossos pecados presentes. Glorificação. Seremos salvos de um mundo de pecado. No mapa mental, temos então os 3 estágios que envolvem a salvação. Justificação. Estou salvo através da cruz de Cristo. Santificação. Estou sendo salvo através do exemplo de vida santa de Jesus. Glorificação. Estarei salvo definitivamente para a eternidade, através da volta de Jesus. Chegamos ao fim desse estudo. Siga-nos em nossas redes sociais na descrição. Esteja atento aos vídeos complementares dos temas estudados. O próximo tema que estudaremos será os dons do Espírito Santo. Obrigado por chegar até aqui. Curta, comente e compartilhe este vídeo.